Durante a chamada Guerra da Independência, em 1948 e 1949, o Estado de Israel expulsou cerca de 750 mil palestinos de suas casas e terras, recorrendo à violência extrema. O episódio mais conhecido é o massacre de Deir Yassin, em abril de 1948, quando as milícias sionistas Irgun e Lehi invadiram a aldeia e mataram cerca de 250 civis, incluindo mulheres, crianças e idosos. São dezenas os casos parecidos, Rabino. Desde então, com o avanço e a consolidação da ocupação colonial sionista, foram assassinados muitas dezenas de milhares dos integrantes da população palestina. Mais recentemente, de 2000 a 2005, cerca de 3 mil palestinos foram mortos pelo exército israelense. Depois do cerco a Gaza, a partir de 2007, mais de 1.400 palestinos foram mortos na Operação Chumbo Fundido, em 2008, dos quais mais de 300 crianças, Rabino. Escolas da ONU foram bombardeadas, hospitais atingidos, bairros inteiros arrasados. O mundo viu imagens de fósforo branco sendo usado em áreas densamente povoadas, queimando corpos, Rabino, até os ossos. Em 2012, a Operação Pilar Defensivo matou centenas de palestinos em menos de uma semana. 2 anos depois, em 2014, veio a Operação Margem Protetora, talvez a mais brutal até então. Foram cerca de 2.200 mortos, incluindo mais de 500 crianças. Em 2018 e 2019, durante as marchas do retorno, palestinos em Gaza organizaram protestos pacíficos ao longo da cerca que os aprisiona. Marchavam desarmados, Rabino, pedindo o direito de retorno às suas terras. O exército israelense respondeu com atiradores de elite. Centenas de pessoas foram mortas, milhares ficaram mutilados. Você acha mesmo que o início do conflito ocorreu em 7 de outubro de 2023? Não. Você tem razão. Rabino, só para controlar o seu tempo. Sim. Você pode responder, seriam uns 5 segundos. Vou te dar mais 5 minutos. 5 minutos, desculpa, 5 minutos. Você tá achando que eu sou sou Enéas? Mais 30, você vai ter 5 minutos e meio para a resposta. Ok, eu reconheço, Breno, que não começou em 1948. Começou... Sim, em 1948. Do calendário bíblico, da Torá. Quando Deus falou para Avraham, saia da tua terra. Sabia que de acordo com a contagem bíblica, era o ano de 1948? Curioso isso. Mas não é desse início que eu quero falar. Eu quero falar do ano de 622 da Era Comum. Com o surgimento do Islã. Começou com o cerco a uma cidade. A uma cidade de agricultores. A agricultura principal daquela cidade eram as tamareiras, as tâmaras. E o povo daquela cidade foi cercado por uma questão religiosa. Suas árvores foram queimadas e a população daquela cidade foi escravizada, parte dela foi assassinada e outra parte foi expulsa. O nome dessa cidade era Yatrib, ou Medina, a segunda cidade mais sagrada pelo Islã. Essa cidade foi fundada por judeus. Os judeus estavam na Península Arábica há cerca de 1000 anos antes do surgimento do Islã. Sabiam disso? Claro que não. A tradição islâmica, a tradição, o Hadith e o próprio Corão contam essas histórias. Haviam vários judeus naquela região que conviviam de forma completamente positiva com os árabes. Inclusive haviam árabes que aderiam à própria religião judaica, inclusive um próprio rei do Iêmen, que hoje em dia a gente vê lá atirando mísseis contra Israel, e que eles tinham aderido ao judaísmo, inclusive a família real. Toda a questão que a gente fala de Israel, desse vazio de Israel, ou desse pouco número de judeus em Israel, que eu vou provar daqui a pouco que é uma desinformação, uma grande desinformação, ele se deve em grande parte por causa dessas ideias religiosas que começaram a discriminar os judeus. Eu vou ler aqui
uma passagem do próprio Corão. Surat al-Ma'idah, ao Corão 5:51. Ó vós que credes, não tomeis os judeus e os cristãos por amigos e protetores. Não sejam amigos dos judeus e dos cristãos. Eles são, na verdade, amigos uns dos outros. E quem de vós os toma por amigos e protetores, será um deles. Por certo, Allah não guia o povo iníquo. Isso aqui está no Corão. Isso aqui foi uma reação ao fato dos judeus não terem aceito a liderança de Maomé. A jizia. Mas antes da jizia, eu tenho 5 minutos, é 5 isso? e meio, Ok. vai. O que é a jizia? Isso está escrito no Corão também. Está escrito ao Corão 9:29, combatei aqueles dentre os que receberam o livro, que não creem em Allah, nem no derradeiro dia, e etc. Ele diz o seguinte, combatam os judeus e os cristãos, até que sigam, até que aceitem a verdade e paguem a jizia. O que é a jizia? É um tributo, era um imposto que judeus e cristãos tinham que pagar para os regimes islâmicos, desde o início, isso está no Corão, e sejam subjugados. Se esses judeus não pagassem essa jizia e essa história da minha ancestralidade paterna, essas pessoas eram subjugadas, pagando, e se não pagassem eram considerados inimigos, e aí eles podiam ser, como aconteceu com inúmeros judeus, inclusive na Terra Santa, assassinados. Para vocês verem o nível que chega a essa situação e por que os judeus nunca tiveram números muito maiores, apesar de que vocês vão ter uma surpresa, porque o número de judeus é muito maior do que aqueles 3% que você citou aqui, Breno. Existe uma coisa chamada hadith. Hadith significa a tradição oral islâmica. Sahih al-Bukhari é um dos conjuntos de hadiths de tradições orais que são considerados sahih. Sahih em árabe significa verdadeiro, crível, fiel. Que ele diz o seguinte: ó muçulmanos, e aqui eu não estou incluindo, eu tenho amigos muçulmanos e eu trato a todos como seres humanos. Eu estou repetindo exatamente o que está escrito nesse hadith. Ele diz assim: muçulmanos, o dia do juízo final só vai chegar quando muçulmanos assassinarem os judeus. E nesse dia, as pedras e as árvores vão dizer para os muçulmanos: tem um judeu escondido atrás de mim, venha e assassine ele. Isso é um hadith que faz parte de uma obra chamada Sahih al-Bukhari, que é aceita em todo o Islã. São atitudes exatamente como essas, que eu nem comecei a falar ainda, mas que promoveram uma discriminação, genocídios constantes de judeus em terras de países islâmicos e principalmente na terra de Israel. Então, não dá pra gente querer pegar uma história, um recorte da história e achar que ela começa em 1840 ou 1895. Não, não. Essa história começou, eu concordei com você, Breno, não começou em 1948. Ela começou antes. Ela começa no ano de 622. Breno, você teria 3 minutos, ele tinha 5,50, estourou, você vai ter 4 minutos. Rabino, o senhor, para não responder a minha questão, que diz respeito aos crimes historicamente comprovados cometidos pelo regime sionista desde a sua criação, retornou a 1.300 anos antes dos fatos que eu aqui narrei e novamente se apoiando fundamentalmente sobre textos religiosos. Os textos religiosos de qualquer religião são plenos de contradições. O senhor sabe isso muito mais do que eu. A minha família sentiu isso na pele. São plenos de contradições. Igual você fala que a sua família sentiu o Holocausto na pele, a minha família sentiu isso na pele. Não são Vamos deixar ele lendas concluir. religiosas. No seu tempo você vai poder contrapor. São textos Só pra não religiosos. respeitar o raciocínio. O sangue da minha família, Eu entendo que foi isso. derramado, não foi texto religioso. Tá, mas aí no seu tempo você vai poder Rabino, expor isso eu aí. não estou falando sobre sua família. Estou dizendo que os Breno, textos vou religiosos... liberar o tempo novamente. Pode ser? Pra você concluir e começar o raciocínio. Pode ser?
Para eu começar de novo? Como você Mas quiser, isso não é eu vou religião, zerar. isso é história. Não, Eu vou zerar. Isso é história. Sem interrupções, tá funcionando bora legal. lá. O pessoal tá... Então, Tá- vamos assim, aqui. tá Eu vou bem retomar, respeitoso vou e- retomar o fio da meada. Peço ao Rabino para não me interromper, porque favor. fica A gente melhor vai o abrir. debate. Vamos lá, Né? então. Entendo Você que vai às ter vezes- 4 minutos. Perfeitamente. Então, eu vou aqui retomar do início. Para não responder acerca dos crimes cometidos pelo regime sionista desde o seu nascimento, o senhor retornou 1.300 anos na história, apoiando-se principalmente sobre textos religiosos, que são textos plenos de contradições. Da mesma maneira que você vai encontrar no Alcorão ataques aos judeus e aos cristãos, você vai encontrar em textos religiosos judaicos ataques a outros grupos religiosos e nos textos cristãos também. Nenhuma vez aos muçulmanos e cristãos. Há muitos ataques mútuos presentes nesses textos religiosos. E mais uma vez eu repito, os textos religiosos não são textos científicos, Rabino. Os textos religiosos representam uma construção espiritual que, para galgarem o patamar de ciência, eles precisam de comprovação histórica. Acerca dos fatos que o senhor aqui narrou, especialmente o massacre de judeus em Medina, há distintas compreensões históricas sobre um momento já muito distante, no qual as provas arqueológicas e históricas se dissiparam normalmente pelo tempo, porque nós estamos falando de algo que aconteceu há 1.300, 1.400 anos. Eu estou falando de fatos presentes, Rabino, de fatos que estão fartamente comprovados, que correspondem à nossa contemporaneidade. Eu estou falando de um fato concreto, de que o sionismo se propôs a construir um estado de supremacia étnica com base numa ínfima minoria populacional judaica na Palestina. Dado esse que o senhor disse que me contestaria, e não foi capaz de contestá-lo, porque eles fazem parte dos registros do Império Turco-Otomano, não são registros que eu criei, não são registros criados a posteriori, são os registros do Império Turco-Otomano que estão presentes em quaisquer livros de história. 3% da população da Palestina era de judeus em 1880. Na melhor das expectativas, em 1897, quando surge o regime sionista, se calculava alguma coisa entre 7% e 8% na avaliação mais favorável à demografia judaica na região. Como, então, seria possível constituir um estado de supremacia étnica judaica a partir de uma minoria tão ínfima? É o mesmo axioma que os africanos enfrentaram na África do Sul. Só havia uma maneira: a colonização, a limpeza étnica, a segregação, que foi o caminho seguido pelo sionismo. O sionismo foi atraindo a imigração judaica para a Palestina ao longo dos tempos, e essa atração da imigração judaica tinha uma característica: as fazendas, as empresas, os hospitais, as escolas que foram sendo criadas pelo capital judaico eram exclusivamente para judeus, uma segregação típica de um regime de apartheid, como o que aconteceu na África do Sul. Essa é a história desde o início da constituição do regime sionista. Isso está em qualquer livro de história decente. Eu não estou trazendo ao nosso querido público aqui do Três Irmãos nenhuma novidade. É a história da construção de um regime de apartheid relatada por historiadores israelenses como Ilan Pappé, relatada por generais como Mike Pellet, que serviu no Estado-Maior da Guerra dos 6 Dias. Uma história de apartheid e colonialismo diante da qual o senhor se recusa a abrir os olhos por conta da sua fé religiosa. Os judeus, comparar os judeus com os afrikaners, com os judeus são os sionistas. Os sionistas, que são os judeus, é basicamente o sinônimo, porque a gente está falando da imensa maioria do povo judeu, ou aqueles judeus que vivem em Israel, os afrikaners, eu acho que não é correto, eu tenho certeza que não é correto. Os judeus não tiveram maioria judaica, porque sofremos genocídio desde de tempos muito antigos. A gente tem ali por genocídios feitos por sírios, fenícios, árabes, em 140 antes da Era Comum, massacres de judeus de 1050 a 1300, cerco de Jerusalém,
e assim os judeus se tornam minoria no local. Opressão dos mamelucos a judeus também naquela região. E enfim, anos 700 a 900, discriminação judaica sistemática, islamização em massa em Israel. No ano de 707, foi imposto para os judeus a condição de dhimmi, de cidadãos de segunda categoria, dentro de Jerusalém, dentro de Israel, pelo Islã, pelos conquistadores islâmicos. De 750 ao ano 900, islamização em massa, impulsionamento da imigração islâmica e criação, então, de uma maioria islâmica. Eu tenho inúmeros aqui relatos de genocídios e de leis e de regras que foram colocadas contra os judeus de uma forma extremamente violenta, justamente para apagar essa presença dos judeus ali